Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e no vídeo de hoje a gente vai falar das séries de livros que eu simplesmente abandonei. Eu sou o tipo de pessoa que sempre tenta finalizar as séries de livros. Às vezes eu até demoro um pouquinho mais de tempo para ler as continuações, mas eu sempre tento fechar as séries de livros que eu comecei, porque eu quero saber quais são os caminhos que o autor vai desenvolver para a história, qual será a jornada do protagonista, então eu tento ao máximo continuar as séries, que eu inicio. Mas sempre tem, gente, aqueles livros, aquelas séries que no final nós acabamos desistindo de ler, meio que vamos abandonando aí por N motivos, e hoje eu trouxe aqui algumas para conversar com vocês. A maioria dessas séries que eu vou comentar hoje são de livros de fantasia, tá? Até porque livros de romance contemporâneo normalmente são independentes, então você pode ler um, não precisa ler o outro. Mas eu também trouxe outro exemplo de série de romance que eu acabei abandonando e a gente vai conversar sobre todos eles ao longo desse vídeo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desse bate-papo que nós temos aqui, deixa aí o seu like, se inscreve aqui neste canal. Quando você se inscreve, quando você dá like, o YouTube entende que você gosta do conteúdo e ele vai recomendar para mais pessoas. Lembrando também que aqui na descrição tem todos os meus links das redes sociais. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, me segue para não perder nenhum conteúdo. E também tem o link da Amazon com os livros que eu vou citar. Se vocês forem comprar alguma coisa da Amazon, compra pelo meu link, porque assim vocês me ajudam com uma pequena comissão. Recadinho usado, então bora para o vídeo de hoje. Eu vou começar primeiro falando sobre a série que me fez ter vontade de gravar esse vídeo. Eu tava vendo as redes sociais, eu vi que a autora lançou o segundo volume e eu tava me questionando, será que eu leio? Porque eu lembro que eu não tinha gostado tanto assim do primeiro. E aí eu fui atrás da minha resenha e na minha resenha eu tinha falado que eu não tinha vontade de continuar a série. Então eu pensei, nossa, isso é um bom tema, para trazer aqui para conversar com vocês. E eu tô falando da série Hellbent da Penelope Douglas. Pra você que tá perdido, que nem sabia que essa série existia, a série Hellbent é uma série spin-off da série Fall Away. E é uma série focada na segunda geração dos filhos dos personagens principais de Fall Away. Então aqui a gente vai encontrar os filhos do Jared, da Tate, do Jax, todos esses personagens que aparecem então em Fall Away. E Fall Boys, gente, o primeiro livro dessa série, era um livro que eu queria muito ler, porque fazia muitos anos que eu não lia nada da Penelope Douglas. O último livro que eu li dela foi Credence, eu acho. E eu nunca tinha lido mais nada dela. É uma autora que eu sinto até falta mesmo de lançamentos. Eu acho que ela tem poucos livros no seu catálogo, ela poderia publicar mais. Então eu tava muito ansiosa pra fazer a leitura de Fall Boys, pra, meio que refrescar minha memória com a escrita dela, com os seus personagens. Apesar da leitura ter sido boa, tá? Ela não foi uma leitura relativamente ruim. Eu senti que tem muitos furos na história, sabe? Muitas coisas no enredo ficaram um tanto confusos. Eu não sei se vocês que leram, tiveram essa mesma sensação, mas tinha muita coisa que ficou mal explicada, que ficou jogada. Eu fiquei realmente muito perdida com algumas informações do palco de fundo da trama. E eu falei sobre isso na minha resenha, falei que muitas coisas realmente não me convenceram, eu acabei não me interessando tanto assim pelo palco de fundo, que fez com que eu não quisesse continuar a série. O livro acabou sendo um pouco decepcionante, sabe? Porque eu tava com muita saudade de ler algo da Penelope, a escrita dela nos prende, é muito boa, mas o livro em si, ele é meio sem graça. E quando é o primeiro livro de uma série que não te cativa, que não te deixa envolvido com os personagens para você querer ler os outros, fica difícil continuar. Então eu acabei meio que, por causa desse motivo, optando por não continuar a série, Hellbent. Mas deixa aqui um adendo que talvez eu possa sim vir a ler o segundo livro que eu lançou agora, que é Pit Out Girls, porque eu fiquei bem interessada nas resenhas. Assim, não lembro de muita coisa do que aconteceu no primeiro livro, porque eu achei, como eu falei, uma trama meio sem graça, mas pode ser que eu venha a ler futuramente. Então, é uma série que atualmente eu não sinto muito interesse em ler, porém não descarto a possibilidade de continuar lendo os demais livros, porque, vai que rola, Não vou dizer que eu nunca vou ler. Enfim, esse foi o livro que me fez ter vontade de gravar esse vídeo, sendo então a primeira série que eu abandonei. Outra série que eu não tenho muita vontade de continuar, eu até pensei em tentar dar uma segunda chance e continuar a série, mas, gente, eu desisti. É De Sangue e Cinzas. Eu gosto muito da escrita da Jennifer, é uma autora que eu tô lendo outra série dela, que é Mais Quente que Fogo, que é uma série de young adult, traz o apocalipse, personagens anjos, demônios, então assim, é uma série muito interessante, tem resenha aqui no canal, e eu quero continuar essa série dela, mas De Sangue e Cinzas, eu
acabei dando aquela abandonada. Eu gostei muito do primeiro livro, eu li, assim, totalmente eufórica, muito, assim, bem animada com a trama, porque é uma série muito conhecida lá fora, que muita gente fala bem. Tem vários livros, né? As capas são muito bonitas, mas eu desanimei. Eu acho que eu perdi o hype, sabe? Se eu tivesse continuado a série, né, o segundo livro, assim que eu tinha finalizado o primeiro, eu acho que eu ainda estaria com essa vontade de ler. Só que aí o que aconteceu? Ela foi aumentando cada vez mais o número de livros da série. Não sei quantos livros atualmente tem, mas ela foi criando meio que vários spin-offs e os livros, eles são muito grandes. E, gente, me dá uma preguiça gigantesca de continuar. É também um dos motivos que eu não leio o TOG, porque eu tenho muita preguiça dos livros, eles são muito grandes. Então, é uma série que eu meio que tentei, né, ler de novo, mas, gente, não me chama atenção, não me chama atenção. Eu gostei do primeiro livro, achei interessante, só que eu já vi tanto spoiler, eu já vi tanta gente falando que realmente eu acho que passou, sabe, essa vibe. Então, eu não sinto muito interesse em continuar de Sangue e Cinzas. Eu até penso em ler a série spin-off dela, porque eu tenho, né, o primeiro livro, que dizem que também é muito bom, mas também, pela questão do número de páginas, me dá um pouco de preguiça. E a vida é muito curta pra gente ler livros muito longos. Então, assim, ficou essa série meio que abandonada também, mas, como eu falei, não descarto de voltar, pelo menos sentar a ler o spin-off, porque eu acho que pode ser interessante. Mas no momento vamos deixar ela meio que esquecida aí do jeito que tá. A próxima série que eu vou comentar com vocês, na verdade é uma trilogia. Eu fiquei muito chateada, gente, que eu resolvi abandonar. Na verdade eu também tava pensando em ler o segundo livro, mas eu comecei a pensar nos prós e nos contras, porque o primeiro livro eu não gostei tanto. E eu pensei, será que eu vou querer ler o segundo? Eu tava até animada, assim, com o lançamento do segundo volume, até do terceiro, mas eu pensei, será que vale a pena insistir nessa série? Eu tô falando da série Era Uma Vez um Coração Partido. Gente, eu gosto muito de Caraval. É o meu livro de fantasia favorito da vida, assim, tipo, é muito bom. Foi o primeiro contato que eu tive com a Stephanie e eu amei a escrita dela, amei a genialidade dela desenvolver uma história, assim, meio mirabolante, sabe? Eu não tinha lido nada do tipo, né, quando eu li Caraval, então, assim, eu fiquei realmente muito surpresa com a escrita dela, com os personagens, a construção, os mistérios, tudo era muito bom. Então, quando eu fui ler Era Uma Vez um Coração Partido, que é meio que uma história spin-off, eu acho que uma trilogia spin-off de Caraval, eu esperava que fosse amar também, porque eu tinha amado muito Caraval, mas eu não gostei. E de todos aqui nessa lista, é o livro que eu realmente dei nota baixa, assim, eu dei 2,5, porque eu realmente não gostei desse livro. Eu achei ele extremamente confuso, eu demorei muito pra me situar na história. Sabe quando você tá lendo o livro e você não consegue entender o que tá acontecendo, você tá meio perdida no rolê? Eu senti muito isso. Parecia que o livro tinha sido uma série de sucessões e eventos aleatórios que a autora simplesmente estava jogando e eu não conseguia entender o que uma coisa tinha a ver com a outra. Parecia, realmente eu tava muito perdida lendo esse livro. Além do mais, eu não gostei muito da personagem da Evangeline. Eu achei ela extremamente infantilizada, muito boboca, porque ela é uma personagem que ela se apaixona muito fácil, né? Ela tem o sonho ali de se casar, de viver uma grande história de amor. E ela é muito ludibriada, tipo, qualquer cara que pisca pra ela simplesmente ama, sabe? Então, assim, me irritou a personalidade dela sendo muito infantil, assim, em vários momentos da história. Então, eu não consegui me cativar com os personagens principais. Eu gostei muito do Arcano, que eu esqueci o nome, né? Que é o Jax. Eu acho que é o Jax. Gente, eu não lembro o nome do personagem, mas, enfim, é o Cupido, que é o personagem que ela ora, né, pra conseguir fazer o que ela quer, né, no início da história. Eu gostei dele, eu achei ele um personagem tipo meio anti-herói, muito interessante, mas ele também não tem tanto desenvolvimento assim nesse primeiro livro da história. E eu acho que é pouco, sabe? Você leu um segundo livro de uma série que você não curtiu tanto o primeiro somente por causa de um personagem. Então, assim, mesmo tendo curtido esse personagem especificamente, eu não senti vontade de ler o resto da série. E eu tava, como eu falei, até animada com o lançamento do segundo livro, porque realmente eu tava pensando em ler. Só que aí depois eu fui pensar, acho que não vale a pena. Realmente não é uma história que casou comigo, infelizmente. É um livro que me decepcionou e realmente eu não gostei, gente. Eu não gostei. Eu fiquei bem chateada porque eu comprei o livro na pré-venda, vem com aquele pôster bem bonito, assim, e eu não curti a história. Isso é muito decepcionante. E é por esse motivo que eu resolvi também desistir da leitura dos outros livros. Mais uma fantasia aqui, gente, também, é um livro muito hypado, e eu tava com muita expectativa
expectativa por ele e eu queria muito, gente, eu ler a trilogia, só que eu também desanimei por causa do primeiro livro, que é Príncipe Cruel. Príncipe Cruel, ele tinha me chamado muita atenção quando a galera falou que ia lançar. Eu tinha até feito um vídeo há muito tempo, gente, esse vídeo é muito antigo. Inclusive, eu fiz na época quando ainda tava na faculdade, eu me formei em 2019, pra vocês terem uma noção. Eu tinha feito um vídeo falando os livros que eu queria ler e Príncipe Cruel estava na lista. Então era um livro que eu tinha muita expectativa. Mas eu não achei tudo isso, sabe? Eu não gostei tanto assim. Primeiro que eu achei que não tinha romance, tá? Que vendem muito romance do livro, mas sinceramente ele não é o foco, pelo menos o primeiro livro não é o foco, o romance não é o foco. E eu achei meio que infantil algumas situações ali dos personagens principais, né? Eles brigam, tem aquele joguinho de gato e sapato durante metade do livro, eu acho que 80% do livro é eles brigando. E aí nos 10, 20% finais da leitura a gente tem aquele plot. Faz a história valer a pena? Não sei. Eu, sinceramente, não acho que valeu a pena, porque pra mim foi um marasmo sem fim e no final tinha um plot que deixou a leitura instigante. Só que, apesar de eu ter me decepcionado, né, com o primeiro volume, eu tinha vontade de ler o resto da série, tanto que eu comprei Rei Perverso, que é o segundo volume, tava lá em casa pra mim ler, mas o tempo foi passando e esse é um problema. Se você compra um livro que você tá muito ansiosa pra ler e não ler logo, a vontade ela vai passar. E é muito difícil você ter vontade de ler o livro depois. Isso acontece muito comigo. Eu compro vários livros que eu quero muito ler, coloco no Kindle e de repente ele simplesmente fica esquecido, eu simplesmente perco a vontade. Eu acho que, na verdade, o nosso furor é mais pra comprar o livro, sabe? Pra ter ele como desejado. Porque no momento que a gente compra, muito dificilmente a gente já lê o livro que a gente compra naquele momento. Normalmente eu guardo ali na estante e deixo lá. E aí depois de meses eu lembro da existência dele e vou ler. Então, assim, é muito complicado. Eu comprei o livro, no final não li, perdi totalmente o interesse. Também vi tanto spoiler, porque, nossa, gente, a galera também fala muito, né, de O Príncipe Cruel. Então, assim, eu vi muitos spoilers, realmente fui desanimando, assim, o hype ele foi chegando, só que eu fui caindo e não tava mais no mesmo hype. Então, hoje é uma trilogia que eu simplesmente não tenho vontade nenhuma de ler, sabe, novamente, de tentar, não tenho, gente, nenhuma vontade. Também tentei ler aquele outro spin-off que é O Herdeiro Roubado. Eu comecei, inclusive, tava gostando, só que tem muita referência a Príncipe Cruel e eu fiquei extremamente perdida, porque como eu não li a trilogia, né, eu não consegui entender as referências. É muito difícil você ler esse livro se você não tiver lido Príncipe Cruel antes, então eu acabei abandonando também. Então, assim, eu acho que a escrita da Roly Black, num total, eu acho que ela não me agrada tanto, sabe? É uma autora que eu não vejo, assim, eu não tenho muita vontade de ler os livros dela. Eu tentei também ler outro livro dela, que é O Livro da Noite, que é um livro mais adulto e também acabei abandonando. Então tem essa questão de, enfim, não ter gostado tanto do primeiro livro, ter acabado me decepcionando e enrolado para ler o segundo e abandonado a série. E também tem a questão da escrita dela, que não é uma escrita que relativamente me prende, me chama muita atenção. E a última série que eu separei pra gente conversar hoje, também uma série abandonada, é a série Um Toque de Escuridão. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo muito, muito mitologia grega. Eu amava os livros do Rick Riordan, toda essa releitura que ele trazia de mitologia grega, principalmente essas releituras agora que nós temos de romance de Perséfone e Hades, né, que são um casal aí do submundo, que tem uma história bem interessante e tem vários livros que são focados nessa mitologia. Inclusive, eu tô querendo fazer um vídeo, já postei lá no Instagram esse post, mas eu quero fazer um vídeo mais detalhado, somente com indicações de releituras de contos de fadas, de mitologia. Se vocês quiserem que eu faça, deixa aqui muito like, que eu vou entender que vocês gostaram da sugestão. Mas enfim, voltando, eu gosto muito, como falei, de releituras de mitologia, principalmente desse casal, então eu amei Um Toque de Escuridão. Foi um livro, assim, gente, totalmente gostoso, eu amei o Hades, adorei a persona que a autora entregou pra ele. E esse livro, ele faz parte de uma série, se eu não me engano, o segundo, ele é focado no ponto de vista do Hades, eu não tenho muita certeza, tá, gente? Mas eu acho que é isso, e aí tem outros também no mesmo universo. Eu não sei se foca ainda no mesmo casal ou se são outros casais, mas eu acredito que é, né, sobre o mesmo casal. E assim,
sinceramente, eu não senti muita vontade de ler, vou ser bem sincera. Eu acho as capas muito bonitas mesmo. Gostei muito do primeiro livro, eu recomendo demais Um Toque de Escuridão, mas eu não senti vontade de ler, sabe? O segundo livro e o restante. Principalmente porque é um ponto de vista do Hades, e eu gosto, né, de livros narrados sobre o ponto de vista masculino e feminino. Mas eu gosto de quando isso é no mesmo livro. Eu não curto tanto quando eu tenho que ler um outro livro com a mesma história, só que com a perspectiva masculina. Eu acho que se perde muito, eu acho que fica cansativo, porque você tá lendo a mesma coisa, você sabe o que vai acontecer. Então eu acho que é muito melhor quando os autores simplesmente intercalam o dual pop. É muito melhor. Eu acho que a gente desfruta muito mais e ela não perde o tempo dela tendo que criar um novo livro, escrever tudo sobre o ponto de vista do Hades. Então, por esse motivo, eu acabei, assim, meio que sem vontade de ler o segundo livro da série. E aí, como não li o segundo livro, eu meio que acabei esquecendo dessa série, gente. Acabei esquecendo totalmente que ela existe e fiquei sem vontade de ler o restante. Mas essa é uma autora que eu tenho muito interesse em ler outros livros dela, tá? Porque ela tem vários outros livros focados em, enfim, outros universos. Então, não somente existe esse livro sobre Hades e Perséfone, mas essa série em específico eu abandonei e eu não tenho vontade nenhuma de ler, gente. Vou ser bem sincera com vocês. É isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. A robô até começou a fazer o trabalho dela, então vou finalizar esse vídeo aqui para que vocês não escutam tanto o barulho dela. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui abaixo se tem alguma outra série que você gosta também, que você começou super animada e depois desanimou, não quer mais ler os livros. Eu quero muito saber a opinião de vocês a respeito dessas séries que eu comentei também. Se você me recomenda alguma outra, porque eu adoro começar a série. Terminar é um pouquinho difícil. E nos próximos vídeos também vou trazer uma seleção de séries que eu preciso continuar. E essas eu realmente pretendo ler, tá? Eu prometo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!